Bom, vamos lá. Continuando o conteúdo de serviços públicos. A gente vai falar um pouco de concessão. Primeiro, tratar no geral como o serviço ele pode ser prestado, né? Em regra, quando a gente pensa em serviço público, a gente pensa numa prestação direta, aquilo que o Estado faz. Mas existem diversos mecanismos de prestação indireta e diversos serviços que são prestados cada vez mais de forma indireta. Como é que esse serviço ele é prestado de forma direta? Quando o próprio ente federado presta o serviço. De forma indireta, a gente tem tanto particulares quanto entidades da administração pública indireta de outros entes federados, como aquele exemplo que eu dei da Celesc. A Celesc presta um serviço público com uma concessão da União. Então, a responsabilidade de prestar esse serviço é da União, a competência é da União, ela faz uma concessão para uma empresa estadual. Isso não tem problema, é uma prestação indireta também. Essa empresa estadual concorre com outras empresas privadas, públicas, para ver quem tem a melhor oferta, quem tem as melhores características para prestar esse serviço. Tem uma diferenciação que também não é aquelas diferenciações que parte da doutrina adota, outra parte não adota. A legislação não observa essa diferenciação, mas só para a gente, para vocês saberem que existe essa diferença entre outorga e delegação. Como eu disse, não é unânime, mas isso pode eventualmente, vocês podem ver, por exemplo, essa distinção num concurso público. Eu não costumo cobrar isso, eventualmente, talvez eu coloque alguma questão do concurso que aborda essa diferença em avaliações, mas ela não é relevante exatamente porque a legislação não observa. É tipo a descentralização, que na legislação ela é utilizada tanto para desconcentração quanto para descentralização efetivamente, como a gente conhece na doutrina. Então, outorga diferencia-se da delegação porque a gente tem uma transferência da titularidade do serviço por meio de lei para outro ente da administração. Então, o que acontece? O Estado cria uma empresa, cria uma sociedade, cria uma autarquia e transfere a competência para realizar aquele serviço a essa entidade. Então, nós temos aqui a União, ela criou uma empresa e transferiu a competência para essa empresa realizar. Isso é uma outorga legal. E a delegação seria a transferência da execução de serviços públicos por contrato ou por ato administrativo. E a gente não tem uma transferência da titularidade. A titularidade permanece com o ente federado, com a União, com o município ou com o Estado, e a delegação é por tempo determinado. A outorga não. Se o Estado cria uma empresa de transporte público, tá? Uma sociedade de economia mista para realizar o transporte público no município, Estado, eu disse Estado, enfim, o município criou uma empresa, uma sociedade de economia mista para realizar o transporte coletivo no município. Isso se pressupõe por tempo indeterminado, não precisa ter um contrato, tá? Ela vai prestar o serviço enquanto for interessante. Bom, e a concessão? Da onde surgem as primeiras concessões no Brasil? Em que período surgem as primeiras concessões? E por qual motivo? Né? Todas as concessões, de uma forma geral, elas surgem porque o Estado não quer ou não pode investir. Ele não quer, ele não tem interesse em investir, ou ele não pode investir para prestar um determinado serviço. Por fim, ainda porque ele entende que a iniciativa privada conseguiria prestar esse serviço de forma mais econômica e mesmo assim eficiente. Lembro que eficiência é mais do que o aspecto econômico, né? A eficiência está ligada à prestação adequada do serviço com os recursos disponíveis. Mas é um critério, sim, de economicidade. Ela foi criada lá no século XIX para serviços que exigiam grandes investimentos financeiros. Muitos países, né, muitas empresas de países estrangeiros realizavam esses serviços, empresas de ferrovia, por exemplo, vindas da Inglaterra. Então, grandes empresas, eventualmente estatais ou privadas de outros países, vieram para o Brasil para prestar serviços, para construir estradas, para construir a eletrificação no país. No século XX, houve um declínio, então, inicialmente ferrovias, eletricidade, esses grandes serviços que em outros países já se tinha estrutura,
já se tinha uma empresa que prestava esse serviço, já se tinha tecnologia, então por isso se concedeu esse serviço. No século XX a gente tem um declínio, basicamente em razão das duas guerras, né? Nós tivemos duas guerras e os países se voltaram mais para si, para suas políticas internas, o dinheiro enxugou, então diminuíram os recursos, e os países se voltaram para a construção das suas próprias obras, para a sua reconstrução, os países europeus, e os países aqui da América tiveram que se voltar para si mesmos e criar uma indústria e trocar o ambiente do ambiente rural para o ambiente urbano. Isso aconteceu bastante na década de 40, 50, dos governos ali do Estado Novo, do Getúlio. Muitas reformas foram feitas, por isso que a gente tem muita coisa que surgiu ali. Vocês veem entidades do terceiro setor, o Sistema S surgiu ali, a gente teve reformas trabalhistas. Foi um período muito efervescente, porque o Brasil deixava de ser rural e passava a ser urbano. Teve um crescimento populacional também muito grande. E aí, uma das formas de ter um crescimento econômico e de fazer essas pessoas virem para a cidade era criar grandes empresas estatais para prestar os serviços. É o Estado também gerando, fazendo a economia girar. Bom, na década de 80, também, o que aconteceu na década de 80? Nós tivemos a abertura, fim da ditadura, e o país estava quebrado. Todo mundo sabe que os militares quebraram o país. E aí ressurge o interesse pela concessão, porque se gastou muito naquele período e havia pouco controle, pouca publicidade. Ressalto bastante isso às vezes eu falo, até falo um pouco em aula, mas acho que neste momento, em particular, que ressurgem discursos ufanistas e discursos autoritários e muitas pessoas defendendo que não era assim, não era assado, que naquela época que era bom, esse papo maluco. É importante ressaltar que o país estava quebrado e por isso foram retomadas as concessões. Então, década de 80, a gente teve uma nova Constituição, a gente teve que estabelecer novos critérios também, critérios mais transparentes para que uma empresa pudesse prestar um serviço para o Estado, não simplesmente porque era amigo de um, amigo de outro, amigo de um general. E em 95, então, eu sei que isso parece muito tempo, 88 a 95, mas em termos de, pense em a efervescência que era o país na década, início da década de 90 em termos políticos, a quantidade de legislação que precisou surgir para regulamentar a Constituição. Então, 95 não foi rápido, né? 5, 6 anos para tramitar esse tipo de legislação, esse tipo de reforma. Existiram muitas reformas administrativas ali na década de 90, no governo principalmente do Fernando Henrique, né? E surgiu então a Lei 8987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição e outras providências. O artigo 2º traz as definições. Se vocês fossem, assim, se a gente fosse fazer uma avaliação em que vocês precisam consultar a legislação, consultar conceitos, se vocês não tivessem onde consultar, eu diria, tragam a lei. A lei 8987 traz os conceitos, traz o que é poder concedente, traz o que é uma concessão de serviço público, o que é uma permissão. Essas distinções todas estão na lei, os conceitos estão na lei, então não precisa de um... a gente não precisa decorar conceito. Tá? Então, artigo 2º. O que é poder concedente? Quem é o poder concedente? É o ente político. União, Estado, Distrito Federal ou município. E que esteja dentro da sua competência, né? Ele só pode conceder um serviço que está dentro da sua competência. Onde é que está estabelecida a competência? Lá na Constituição, como a gente viu nos vídeos anteriores. E o que é concessão de serviço público? Delegação da sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. O que é importante prestar atenção aqui, que diferencia da permissão? A permissão é uma modalidade mais simples, logo, ela também pode ser feita para pessoa física.
Então, eu posso conceder uma permissão para a prestação de serviço público para uma pessoa física. Por exemplo, o táxi. Existe uma enorme discussão se táxi é ou não é um serviço público. Ele é extremamente regulamentado, as tarifas são regulamentadas, tudo é regulamentado dentro do serviço de táxi. Então, e vocês podem ver nos municípios, é feito geralmente por meio de permissão. Tá? Permissão de prestação de serviço de táxi. Então, e a concessão não, a concessão é por uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas, não consórcio público, consórcio de empresas privadas. Como nós temos aqui o consórcio Fênix, para prestar um serviço. Pode ser montado um consórcio, porque as empresas individualmente não teriam condições de participar e vencer uma licitação, por exemplo. Então, é montado um consórcio e este consórcio de empresas vai prestar o serviço. Quais são as principais características, então, de uma concessão? Existe um poder concedente, a concessionária tem que ser pessoa jurídica ou consórcio de empresa, que vai executar o serviço por sua conta e risco, e também com prazo. Qual é o prazo? A lei não estabelece o prazo. O prazo tem que ser um prazo suficiente para que a empresa possa recuperar os seus investimentos. Isso tudo vai ser calculado, e também tem outras questões, tem a questão do risco do país, né? A capacidade do país de absorver aquele serviço, quanto tempo vai realmente a empresa precisar para absorver o risco que ela vai ter de inadimplência dos usuários, enfim, tudo isso é considerado no cálculo da tarifa final. Essa concessionária, a empresa concessionária, ela não vai passar a integrar a administração direta ou indireta. Tá? Ela não é um ente da administração indireta, ela não se torna uma pessoa administrativa como as empresas, como as fundações, como as sociedades de economia mista. Mas como ela vai prestar um serviço sob concessão do Estado, alguns princípios jurídicos do direito público vão ser aplicáveis a ela também. Por exemplo, a responsabilidade civil. Qual é a responsabilidade civil que uma empresa que presta um serviço público tem? Responsabilidade objetiva. Claro, ela vai ter responsabilidade objetiva tanto por essa questão do Estado, né, por prestar um serviço em nome do Estado, quanto por haver uma possível relação de consumo ali. Mas, só para vocês saberem, ela tem responsabilidade objetiva. Tá? Eu trouxe um exemplo da empresa de água, que presta um serviço, ela tem responsabilidade objetiva, porque o Estado tem responsabilidade objetiva. Quais são as características? A concessionária vai receber remuneração diretamente do usuário do serviço, por meio de tarifa. Tem algumas exceções, mas a gente não vai trabalhar elas agora. Principalmente o caso das PPPs, quem escrever artigo sobre PPP vai tratar disso. O concedente fixa as normas de realização dos serviços, vai fiscalizar o cumprimento e vai impor sanções, tá, para os concessionários. Todo contrato, toda a prestação de serviço, as tarifas, tudo isso é regulamentado. É previsto no contrato e qualquer alteração tem que ser discutida com o ente público. A entidade privada não pode, por conta própria, aumentar a tarifa. Por isso que todo ano se fala, a empresa tal quer aumentar o preço do transporte. Por que ela simplesmente não aumenta? Porque ela não pode simplesmente aumentar, ela tem que discutir com o ente público. Ela vai ter que justificar os gastos, vai ter que justificar por que ela quer aumentar. Porque houve inflação, porque houve uma adequação em razão da modernidade, nós vamos tratar ali dos princípios. Um dos princípios é da modernidade. Os serviços públicos têm que ser modernizados regularmente. Então, uma modernização, por exemplo, no serviço de transporte, seria a colocação de ar-condicionado em todos os ônibus. Isso é essencial. Bom, se eu colocar ar-condicionado em todos os ônibus, obviamente vai ter que ter uma revisão da tarifa. Salvo se essa tarifa já estiver acima do que deveria estar. Né? Eu não vou nem entrar nesse mérito. Estou falando em termos, não em termos concretos, né? Estou falando um caso hipotético. E é formalizada por contrato, sempre por contrato. Pode parecer besteira, mas tem uma questão de concurso que pergunta isso. Se eu posso fazer uma concessão por meio de um como é que é? Não, enfim, se eu preciso ou não preciso de contrato para formalizar uma concessão. É óbvio que precisa de contrato precedido numa concorrência, de uma licitação. Quais são os princípios diretores da concessão? E aí entra
os princípios diretores das concessões e permissões de serviço público acabam sendo replicados, ou seja, aplicados também pelos entes de administração direta. Se um ente da administração direta presta o serviço, então, o município, em vez de criar uma empresa, de conceder para uma empresa, ele cria uma empresa, ou ele presta diretamente um serviço, esses mesmos princípios que estão na Lei 8987 vão se aplicar a ele. Tá? O que ele tem que observar, então? Funcionamento equitativo ou igualdade de todos perante o serviço público. O princípio da igualdade. Todos têm que ser tratados igual no serviço público. Eu não posso cobrar tarifas dinâmicas de acordo com a cara da pessoa. Eu não gosto de ti, eu gosto de ti. Eu não posso ter essa diferenciação. Claro que igualdade não tem relação com gratuidade. Alguns serviços, eventualmente, podem ser prestados de forma gratuita, por exemplo, o ensino público, transporte para maiores de uma certa idade, porque é essencial e porque existe uma vulnerabilidade, mas, em regra, uma coisa não tem nada a ver com a outra, igualdade e gratuidade. Mas aí, por exemplo, artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O segundo princípio é o princípio da continuidade, que vocês já conhecem, estão cansados de saber. Os serviços públicos essenciais não podem parar. Tipo barbearia. Né? Não pode, como é que vai fazer a barba em casa? Não, isso não é serviço público, tá? Só para, eu já falei isso antes, mas isso não é serviço público. E o que diferencia não ser serviço público? O Estado não faz concessão para barbearia. Ele faz concessão para uma empresa prestar o serviço de transporte. Por mais que a empresa seja privada, ela é altamente regulamentada. O serviço é altamente regulamentado. O serviço de barbearia, cabeleireiro, ele não é altamente regulamentado. Ele tem regulamentação sanitária, etc. Mas o Estado não concede o serviço, ele não delimita o preço é livre. Né? Você pode pagar R$15, R$7 para cortar o cabelo, pode pagar R$50, R$100. Tarifa de ônibus, não. Então, o princípio da continuidade, que eu já tinha falado. Lembrem sempre, e aqui está a referência àquela da continuidade que eu fiz antes, quando eu tratei lá do princípio da continuidade, do artigo 6º. O artigo 6º é dessa lei, da Lei 8987. Não se caracteriza como descontinuidade de serviço a interrupção em situação de emergência ou deixa eu só ver uma coisa. Tá, desculpa. Não se caracteriza como descontinuidade de serviço sua interrupção em situação de emergência ou após a prévio aviso quando houver inadimplência ou por questões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Então, é evidente que se precisa fazer uma revisão, se precisa trocar uma fiação, esse serviço ele pode ser interrompido. E também no caso da inadimplência. Lembra o que dizia? Um outro artigo que tem relação com essa questão da continuidade ou da exclusividade. E aqui vejam que fala em outorga da concessão, não a delegação. Né? A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato que se refere ao artigo 5º dessa lei. Por que não se tem exclusividade do serviço público? Uma das razões é a questão da continuidade. Se eu tenho duas empresas prestando o mesmo serviço, se uma tiver algum problema, a outra empresa pode continuar prestando serviço e o serviço não é descontinuado totalmente. Então, uma das razões dessa questão da exclusividade é essa. A outra é porque o Estado tem a prerrogativa de contratar quantas pessoas ele entender que são necessárias. E a questão da inadimplência, eu já tinha falado do artigo 22, do CDC também, que ele fala que os serviços eles têm que observar a continuidade, condições essenciais, mas já tem, isso é pacificado na jurisprudência, que é lícito a concessionária interromper o serviço. E quando existe inadimplência no contrato de concessão? Bom, se a administração pública não cumpre com as suas obrigações contratuais perante a concessionária não pode interromper o serviço imediatamente. Ela vai precisar de uma decisão judicial dizendo que ela pode interromper, em razão desse princípio da continuidade.
Aqui tem alguns serviços que tratam da greve, né? Só para a gente ter uma referência, quando a gente fala em serviços que têm que permanecer funcionando minimamente, são considerados essenciais, e aqui a gente usa como base a lei da greve, a lei 7783. Tem uma questão em relação à penhora e o serviço público. Bens afetados à realização do serviço público afetado é quando eu dou uma destinação, tá? Bens afetados ao serviço público, eles também não podem ser penhorados. Por isso que eu não posso, por exemplo, penhorar um ônibus de linha, mas eu posso penhorar as contas da empresa. Eu posso penhorar um prédio da empresa. Tudo que não esteja afetado diretamente à prestação de serviço público pode ser penhorado. O que estiver afetado, não interessa daí se é ente privado ou não, porque a proteção não é do patrimônio, a proteção é do serviço público para a comunidade. Então, eu não estou protegendo o patrimônio do consórcio Fênix, eu estou protegendo a comunidade que depende daquele transporte. Por isso que essa regra da impenhabilidade ela acaba se estendendo aos entes privados também, que é uma das características que a gente vai estudar depois da impenhabilidade dos bens públicos. Princípio da eficiência. Eficiência é o melhor resultado possível com o menor custo. A gente também já tratou isso como um princípio lá do artigo 37 da Constituição. Ele se aplica da mesma forma aqui nos serviços públicos. Atualidade. A atualidade está ligada à modernidade das técnicas, que foi o que eu mencionei antes. A modernidade está ligada à atualização constante dos serviços à realidade. Uma das formas de controlar a modernidade são pelas agências reguladoras. Nós temos, eu vou tratar depois, ao final só vou mencionar, tem uma lei que trata disso, que é a Lei dos Serviços Públicos, dos direitos básicos dos usuários do serviço público, que prevê como a gente pode fazer reclamações, como a gente pode questionar, mas fica a dica também, se vocês tiverem problema com uma telefônica, por exemplo, que ela não está atendendo, que ela não está prestando serviço adequadamente, liguem para a Anatel, façam uma reclamação na agência reguladora, vocês vão ver que a coisa vai andar. Uma das consequências da atualidade que eu mencionei antes é a possibilidade de modificar a tarifa. Eu lembro do exemplo do ônibus, eu posso modificar a tarifa do ônibus se eu demonstrar que está ocorrendo um desequilíbrio contratual. Se tornou mais caro o serviço e a tarifa não dá mais conta. Também lembrar que modicidade não significa igualdade de tarifas, a gente pode ter tarifas diferentes para serviços distintos. Tá? Então, se eu tenho um ônibus de linha que cobra R$ 5, eu posso ter um ônibus diferenciado, com ar-condicionado menor, com um banco maior, que só anda sentado e tal, por R$ 9. Isso é possível, plenamente possível. Outras características gerais, assim, a generalidade tem que atender o maior número possível de pessoas, está ligado à igualdade, o serviço ele tem que ser oferecido de forma ampla, por isso que as concessionárias acabam assumindo muitas vezes ônus. Elas têm um bônus, mas elas têm um ônus de prestar serviço em linhas, por exemplo. Pensa numa linha, eu estou dando muito exemplo de linha de ônibus porque é o serviço que está mais próximo, assim, mas é obrigação da empresa prestar atendimento mesmo em linhas que não geram lucro, que geram prejuízo, que ela assume um compromisso com o Estado, contratual. Né? Cortesia. Bom, o serviço tem que ser prestado de forma cortês. É uma previsão legal, assim, de muito difícil aferição. Eu não consigo imaginar muito um contrato sendo rompido com uma concessionária por falta de cortesia dos funcionários, por exemplo. Ela pode ser multada, ela pode até responder processos administrativos se houver uma queixa constante, por exemplo, dos usuários em relação à qualidade do serviço. Aí entraria aqui junto um pouquinho a cortesia, mas também a eficiência, né? A ineficiência da empresa. E segurança, eles não podem propiciar riscos à vida do usuário, não posso prestar um serviço que seja prestado de forma insegura. A lei que eu mencionei antes é a Lei 13.460. A gente não vai estudar a lei, tá? Mas ela é uma lei que é como se fosse um código de defesa do consumidor do serviço público. Importante, eu mencionei código de defesa, é importante mencionar que o código de defesa do consumidor continua se aplicando aos serviços públicos
em que existe relação de consumo. Tá? Então, Lei 13.460 dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos da administração pública. Ela, em princípio, já é para ter entrado em vigor em todos os seus aspectos, tá? Então, ela prevê alguns direitos básicos que são, em regra, já são observados, como atendimento por ordem de chegada, publicidade dos horários de funcionamento, transparência, né, total, eliminação de formalidades que isso aqui é mais complicado, e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Então, exigir da gente por exemplo, isso também está na lei, mas exigir autenticação de firma, de documentos para fazer uma solicitação desta. Vedação de exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada. Enfim, ela tenta desburocratizar, é uma lei que tenta, de certa forma, desburocratizar a prestação de serviço público para atender melhor o usuário, né, que é um cidadão. Tem previsão de criação de ranking da qualidade, etc. Eu estou colocando um link aqui, eu vou tentar lembrar de colocar lá embaixo no vídeo. Eu acho que eu vou lembrar. Esse link do YouTube de um videozinho da AGU. Eu não sei se eu já comentei isso antes, mas a AGU tem esses links, esses videozinhos, essas pílulas que a AGU explica. São muito interessantes, são videozinhos curtos com vários conceitos jurídicos. Eu sempre assisto quando está passando na minha timeline. Eu via mais no Facebook, agora que eu tenho usado pouco, eu não tenho visto muito. Mas são vídeos curtos e bem interessantes que explicam conceitos gerais. Aqui nesse vídeo que eu estou passando explica um pouquinho do funcionamento dessa lei. Certo? Aqui, por enquanto, terminamos essa primeira parte.